Antes de rezarmos a São Miguel, eu vou fazer um segundo pequeno corte, que eu peço a você, Fábio Luiz, depois edite juntamente, digamos que fora do contexto da missa. Eu queria fazer um pedido aos meus paroquianos, aos meus amigos, à minha família e às pessoas que convivem comigo. Padre João, ele é uma pessoa muito clara. Alguns falam que eu falo demais, alguns falam que eu sou muito afoito, imprudente. O que mais, Fábio Luiz, que falam? Enfim, as pessoas todas gostam de... Inclusive, graças a Deus, eu fico feliz até porque algumas falam comigo os meus defeitos. Só que às vezes eu vejo que a recíproca não é verdadeira. As pessoas não me permitem falar. Lidar comigo é muito fácil. É só me explicar muito bem as coisas, porque eu sou uma pessoa que gosta das coisas explicadas. Se você quer falar comigo uma coisa, Padre João, eu queria falar uma coisa com o senhor, mas sob segredo. Não comente com ninguém. Eu vou chegar e vou respeitar o sigilo. Padre João, eu quero me confessar. Obviamente, isso aí nem se diz, né? É o sigilo de confissão. Padre João, eu tenho esse problema. Ou, às vezes, falam uma coisa e diz... Eu não sou obrigado a presumir que certas coisas sejam sigilos ou não. É você que tem que me dizer. Muitas das vezes, claro que eu não sou uma pessoa fofoqueira, mas às vezes eu gosto de usar das experiências das pessoas como exemplo. Isso não significa necessariamente que eu estou querendo ser indiscreto e nem esteja falando especificamente de uma pessoa. Às vezes eu uso porque eu não sei como eu vou explicar para as pessoas de maneira técnica, a não ser sem exemplos. E muitas das vezes eu não vou citar nomes de ninguém. Mas tem casos que as próprias pessoas têm que chegar para mim e falar: olha, Padre João, por favor. Porque eu já fui vítima de ser chamado de indiscreto, disso, daquilo, porque eu não sou obrigado a supor o que as pessoas querem que eu não diga ou diga, ou que eu cite ou não cite. E às vezes eu não estou citando aquilo, mandando recado para uma pessoa. Às vezes eu estou usando como um exemplo para um outro contexto que às vezes não tem nada a ver. Porque nós padres, às vezes, temos que trabalhar com o quê? Com material humano. Você pega hoje qualquer psicólogo ou pessoa que dá palestra na internet, eles citam casos e situações. E necessariamente não significa que ele esteja falando de X, de Y ou de Z. Então, eu queria dizer para as pessoas que necessariamente eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de situações vivenciadas para dar exemplo de outras situações. E que não tem nada a ver de estar ficando no recado. Igual a pessoa antigamente falava, né? E o padre contou os meus pecados todos na homilia. Às vezes não, às vezes é o seu entendimento. Às vezes ele está falando de um outro assunto e às vezes quem disse que esse pecado é só seu? Né? Numa comunidade e numa sociedade onde a gente vê claramente padrões de comportamento, muita gente hoje tem os mesmos comportamentos, muita gente hoje tem os mesmos defeitos. Ou estou mentindo, Fábio? Não é? As pessoas às vezes acham que aquilo que eu estou dizendo é para ela ou para aquela. E não é. Não é. E o pior, né? As pessoas ficam às vezes colocando palavras na nossa boca que a gente não diz. Hoje nós estamos numa sociedade muito doida, me desculpa falar. Eu coloco lá no Facebook, Missa de São Miguel, dia 29, 8, meio-dia e 19 horas. Qual é o primeiro comentário que me vem embaixo? Padre, que dia que é a missa? Está escrito em cima. Nós estamos perdendo a capacidade de leitura.
E o pior, antigamente, quando eu estudei língua portuguesa na escola, ou comunicação e expressão, você chegou a pegar no primário comunicação e expressão? Na minha época tinha comunicação e expressão até a 4ª série, e a partir da 5ª série, língua portuguesa. E a gente sempre começava as provinhas de português com um textinho que a gente tinha que fazer o quê? Interpretação do texto. Hoje, as pessoas não estão sabendo interpretar, às vezes, uma frase, não é nem um texto. Está escrito, Missa de São Miguel. Às vezes, a pessoa, dentro de uma rede social, acha que aquilo que a gente está postando tem a ver com ela. E às vezes elas comentam, às vezes não tem nada a ver. As pessoas hoje estão vivendo uma realidade. A gente colocou, né, no nosso 978915735, nosso telefone, sempre quando a pessoa diz olá, a gente coloca automaticamente o quê? Os dias e os horários da missa de São Miguel. Qual é a pergunta que sempre vem depois? Que dia é a missa de São Miguel? Então, assim, se as pessoas estão perdendo a capacidade de leitura, não é problema do Padre João. E se as pessoas estão perdendo a capacidade... E tem gente, o que é mais sério, tem gente, e isso vem desde o templo de Jesus, na Bíblia, a próprio Novo Testamento fala isso, tem gente que já chega e fala, ia lá, o padre está falando de Beltrano. Não. E muitas das vezes, expor uma situação não é ruim, não é sinal de constrangimento, não é sinal de humilhação, é sinal de correção. O que Jesus disse lá no Evangelho? Primeiro, chama a pessoa e faz o quê? Sozinho e corrige. Depois faz o quê? Chama 2 pessoas como testemunhas e corrige. Depois faz o quê? Coloca para a comunidade, para ver se a pessoa aprende. Isso são coisas evangélicas. Isso não significa que eu estou querendo constranger, mas ajudar aquela pessoa a crescer, a ter crescimento, a ter maturidade. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não estão percebendo que a indiferença... Ah, Padre João, não fala nada não, fica na sua, fica quieto, isso não vai dar certo mesmo. Isso é a cultura da indiferença. Eu não vou deixar, Padre João, de acreditar naquilo que as pessoas têm de bom. E tem muita gente que às vezes nem sabe. Muita gente já chegou para mim e falou assim, pô, Padre João, nem o senhor acreditava em mim. E não é que eu não acreditava, eu acreditava em você. Era você que não enxergava aquilo que você tem de bom. E às vezes a gente enxerga, porque a gente está olhando de outro ângulo. As pessoas não têm essa capacidade. Nem sempre o fato de eu estar colocando uma situação de uma pessoa significa que eu quero o mal dela. Às vezes eu quero bem, eu quero que ela cresça, eu quero que ela melhore. Maldade é eu manipular isso em prol de quê? Dos meus próprios interesses. Qual o interesse que eu vou ter? Pense numa mãe com seus filhos. Como uma mãe age? Você vai ser papai agora, se Deus quiser, até o final do mês, né, Fábio? Você vai ver. Às vezes você vai saber até onde seu filho vai. Você vai deixar de falar? Ah, mas você não tem nada a ver comigo, você não é minha mãe, você não é meu pai. Não sou mesmo. Mas qual é a alcunha que eu recebo enquanto presbítero? Como é que vocês me chamam? Padre, né? E padre quer dizer o quê? Só que só vale no nome? Então quer dizer que o padre não pode ser pai? Para muita gente, dentro da igreja, pode não. Ele só pode ser padre para quê? Para prestar serviço de sacramento. O que mais?
para dizer o que eu quero, para, como é que se diz? Confirmar aquilo que eu penso, ratificar, né? As minhas próprias ideias, para às vezes tomar uma decisão que eu não tenho coragem. Para isso o padre é padre. Agora, para ser padre mesmo? Para ser pai? Não? É engraçado isso. É engraçado isso. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Porque um padre ou um irmão não pode desistir do outro. Não pode. Então eu termino aqui esse primeiro corte extra, mas eu vou falar mais sobre isso, eu vou aprofundar mais sobre isso, sobre a questão de maturidade emocional, sobre a questão de... que eu acho que é importante a gente saber lidar com isso nas nossas comunidades.